Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta a mão aqui quem é casado. Quem é casado na igreja, levante a mão, isso. Serve para quem é casado a pregação de hoje e para quem vai casar também um dia. Essa pregação ela é muito importante. Nós vamos falar sobre problemas no casamento. Problemas do casamento. O casamento tem problemas, não é um mar de rosas. Então, é preciso entender o que é possível viver dentro do casamento. Então, essa pregação vai te ajudar muito. Vai te ajudar a fazer um exame de consciência para ver onde você errou na vida já. Também ajudar você a não errar mais, a se cuidar melhor, a prestar mais atenção em tantas situações. Para muitos, a vida deveria ser isenta de provações e dificuldades. Se a gente pudesse escolher, escolheríamos uma vida sem provações. Se Deus te perguntasse assim, logo quando você nasceu, antes de você vir ao mundo, você vai entrar no mundo, você gostaria de uma vida com provações ou sem provações? A maioria das pessoas diriam, não, sem provações, obviamente. Mas nosso Senhor não previu isso. Pelo contrário, Ele disse, neste mundo tereis tribulações. Mesmo quando alguém entra em um reino de amor, como casamento, há desafios. Então todo casamento tem desafios, todo relacionamento tem desafio, namoro tem desafio, noivado tem desafio, casamento desafio, toda vocação comporta um desafio. Soluções para problemas no casamento. Você que reclama tanto do teu casamento, você que já não aguenta mais o teu casamento, abre os teus ouvidos. Iremos considerar o que fazer quando o casamento cai na rotina e quando o outro se torna desagradável. Primeiro, quando o casamento cai na rotina. Então, isso é uma coisa muito comum. Tudo na vida é banalizado depois de um tempo, essa é a verdade. Tudo na vida vai se banalizando depois de um tempo. Tudo que você faz repetidas vezes, tudo que se torna muito comum, vai se tornando banal. É por isso, por exemplo, que tratamos muitas vezes as pessoas que moram conosco mal, porque a gente as vê todo dia, então tratamos de qualquer jeito. E quando encontramos uma pessoa que faz muitos anos que não a encontramos, ou muito tempo, nós a tratamos como se ela fosse um rei, uma rainha, e nós o acolhemos bem. O que cai na rotina tende a ficar banal. O amor não é um êxtase permanente. Essa é uma outra verdade. Você não vai viver um êxtase permanente porque você ama alguém. Então não é todo momento que você vai estar em êxtase diante daquela pessoa, diante do casamento. Como a carne é o veículo do amor conjugal, ela sofre a penalidade da carne e se acostuma com a afeição. Conforme a vida continua, um estímulo maior é necessário para produzir uma reação tão intensa quanto antes. O olhar se acostuma com a beleza. Você começa a olhar para uma mulher que você achou linda, você casou com ela porque você achou ela bonita. Eu nunca vi alguém casar, eu acho esse trem feio e vou casar com esse trem feio. Eu nunca vi. Você casa com a pessoa porque você acha ela bonita. Só que à medida que você vai olhando sempre para a mesma beleza o tempo todo, chega uma hora que você parece que não é tão bonita. A mesma coisa a mulher acha o homem bonito, mas de repente olha tanto para aquela... Vai ficando algo normal. Isso é normal. Porque a gente se acostuma.
A gente se acostuma a ver o rosto todo dia. E você vê o rosto, inclusive, nas piores situações. Você vê cansado, vê com sono, vê acordando de manhã, vê roncando. Você vê de tudo. Então, pouco a pouco, você vai perdendo o encanto, você vai se acostumando com aquilo. É assim ou não é? Os dedos se acostumam com o toque. No namoro, quando você toca, você sente de uma coisa diferente. Mas de repente, virou algo normal, tocar. Já não é mais aquele sentimento que tinha no namoro, no noivado, ou nos inícios do casamento. A intimidade, ou melhor, o olhar, a intimidade tão desejável, às vezes se torna um fardo. Gente, aquilo que era tão desejado, o sexo, a intimidade, isso é muito comum em casais, desejava tanto o sexo, desejava tanto a intimidade, o namoro era um fogo só, o noivado era um fogo só, era difícil segurar. Depois que casou, tem que fazer, estou com dor de cabeça, se torna um fardo. É ou não é? Não precisa ficar respondendo não, senão vocês vão se denunciar. Mas você está entendendo, sim ou não? As coisas vão ficando rotina. E o que entra na rotina vai virando banal. O risco é ficar banal. Então a beleza se torna banal. O toque já não é mais a mesma coisa. A relação sexual se torna um fardo muitas vezes. Porque vai caindo na rotina. Por quê? É o mesmo homem. É a mesma mulher. Todo dia. 24 horas. Não dá para trocar não. E é por isso que o povo tenta inventar moda. Fica inventando coisa diferente para ver se... apimenta, para ver se... É por isso que hoje tem esse negócio de... Vamos trazer mais um aqui para esse lugar. Porque vamos ver se melhora isso aqui. Aí vai pro errado, né? Surge um sentimento do tipo, chega uma hora que surge, você é casado, hein? E surge uma hora o sentimento do tipo, eu quero ficar só. Mas como assim? Você casou? Você casou para viver a dois? Mas de repente você quer ficar só. Como pode? Como pode que você, quando estava sozinho, sozinha, reclamava, não tem ninguém, eu preciso de alguém, e você saiu à procura do seu amor encantado? Tem gente que foi procurar no baile, tem gente que foi procurar na igreja, tem gente que achou no ponto de ônibus, tem gente que achou no trabalho. Cada um achou o seu amor encantado em algum lugar. De repente você casou para viver em unidade, em união. Mas chega um momento no casamento que você diz, quero ficar só. Tem gente que a crise é tão grande que começa, quero voltar, acho que vou voltar para a casa da minha mãe. Acho que eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque parece que dá saudade. Parece que lá era melhor. Isso é muito comum em casamentos recentes. Casamentos logo nos primeiros anos. A primeira crise que dá, logo vem, a casa da minha mãe era melhor. A casa do meu pai era melhor. Meu papai me dava mais atenção, minha mamãe me dava mais atenção. Você lutou tanto para chegar nesse momento, e depois que chega, quero voltar para a casa da mãe. Esses sentimentos despojam os olhos dos óculos cor-de-rosa. As contas começam a chegar, o amor ameaça ir embora. Tem horas que no casamento o amor ameaça ir embora, parece que você não ama mais o outro. O hábito do amor torna-se enfadonho e deixa de ser uma aventura. Surge até mesmo o desejo por um novo companheiro. Não é difícil
você entrar numa rotina tão grande que surge até o desejo de um novo companheiro, surge até o desejo de uma nova companheira, uma pessoa mais interessante, porque parece que esta pessoa eu escolhi errado. Ei, quem casou que nunca teve esses sentimentos? Será que eu escolhi a pessoa certa? Claro, quando tudo estava bom, era a pessoa certa, é a pessoa certa, é a pessoa certa. Quando as coisas começam a dar errado, quando tudo começa a virar um fardo, será que eu escolhi bem? Será que não era outra pessoa? De repente uma mulher no trabalho começa a dar em cima e piora a situação. De repente um homem educado que você acha bonito começa a te dar em cima também, você começa a balançar. Então, de repente, as crianças aparecem com múltiplos problemas de saúde. Para não acabar, as crianças começam a ficar doentes, fazendo com que o casal desça das nuvens para o realismo do berçário. E aí você tem que ir para o realismo, levar menino para o hospital, acordar de madrugada e balançar menino. E você fala, eu não sabia que casamento era isso. Perder o sono, balançar menino, levar menino para o hospital, levar menino para médico. Mais cedo ou mais tarde, a vida baseada em emoções pergunta: o amor é uma armadilha, uma ilusão ou uma falsa promessa? Quem vive na emoção no casamento, acha que o casamento vai ser um mar de rosas, acha que sempre vai ser bom, acha que sempre vai ser agradável. E então é uma pessoa que está vivendo na emoção. Você não está na realidade. A realidade, hoje você precisa cair a ficha. Casamento não é mar de rosas. Casamento é difícil, mas não estou dizendo que é ruim. Mas veja, a pessoa entra às vezes numa crise, ela começa, será que eu entrei numa armadilha? E pior que aí muitos, e a igreja coloca um fardo sobre nós, dizendo que é só uma vez que eu posso casar, agora me lasquei por toda a vida. Caí numa ilusão? Caí numa falsa promessa de que o casamento era bom? Aí passa pela sua cabeça, melhor era quando eu era solteiro, que eu fazia o que eu queria, não pedia para ninguém, ia para onde queria, o dinheiro era meu, tinha ninguém para me encher o saco. Achei que casamento seria uma felicidade completa, mas talvez você entrou na rotina da vida. Será que alguém aqui já está se identificando? Será que alguém aqui um dia já passou por isso durante o casamento? Não se preocupe, isso é muito normal. Talvez todos vocês já passaram por este processo. É muito normal. Olha para quem está do seu lado e diga: casamento tem problema. Diga para ele assim: casamento não é uma felicidade completa. Futonchim está errado? A essa altura, quem pensa que o amor é uma evolução animal e não um dom de Deus, acredita erroneamente que o outro pode suprir o que lhe falta. E é o que eu pregava sábado, você começa a achar que o outro vai suprir o que lhe falta. Então você acha que, por exemplo, lhe falta muitas coisas. E você acha que encontrando alguém para completar tudo o que falta em você. Seu grande erro. Sua grande frustração. Quando você quer achar alguém para completar você. Dentro de você tem um vazio tão grande.
E no fundo, Deus tira a mulher da costela, Deus tira uma costela de Adão. É como se uma costela tivesse faltando em Adão. Então Adão procura o homem procura a sua outra metade, o homem procura a sua costela que está faltando. Todo homem sente falta da sua costela que está faltando. Então ele vai atrás da sua costela. Ele vai atrás parece que está lhe faltando algo. Mas veja, você, homem e mulher, não deve ir atrás um do outro como se eu preciso de alguém para me completar. Você vai se frustrar. E por que casamentos estão frustrados? Porque percebe que o outro não completa. Esse pensamento esquece que o vazio não vem do outro, mas da própria natureza da vida. É próprio da natureza da vida este vazio. E o outro não é capaz de preencher. Dá para entender isso? Quem você casou ou quem você vai casar não é capaz de preencher o vazio que está no teu coração. Não é. Portanto, ele não é capaz de lhe fazer completamente feliz. Não é. Não joga esse fardo nas costas dele. Não joga esse fardo nas costas dela. É claro, você casa para fazer alguém feliz. Eu não estou desmerecendo isso. Você casa para fazer alguém feliz. Deveria ser assim. Você casa para ser uma ajuda na vida do outro. Você casa para fazer o bem na vida do outro. Mas gente, eu estou falando de algo mais profundo. Existe um vazio existencial dentro de todo ser humano que ele só pode ser preenchido por Deus e por mais ninguém. Ninguém consegue preencher esse vazio. Ninguém. Ninguém. Nem mesmo o teu marido, nem mesmo a tua esposa. Aqui, esta é a razão desse sentimento. O coração foi feito para o infinito. Diga assim comigo: o meu coração foi feito para o infinito. E só o infinito pode satisfazê-lo. Então, se o teu coração foi feito para o infinito, só o infinito pode satisfazer o teu coração. Em outras palavras, só Deus pode satisfazer o teu coração. Por isso, você nunca deve aceitar quando, às vezes o marido não quer que a mulher vá para a igreja. Não, mas marido, se eu não for para a igreja, você não vai conseguir completar o que me falta. Eu preciso de Deus, porque você não é capaz de trazer a felicidade que eu preciso, sozinho. Então eu não posso ficar em casa. Imagina, uma mulher que o marido fala: não vai para a igreja não, fica só comigo. Você não vai ser feliz desse jeito? Porque só Deus te completa. Claro, também não estou dizendo que você vai viver na igreja todo dia, que você não vai cuidar do seu marido. Mas a tua sede é de infinito. O primeiro êxtase de amor concedido a um casal serve para lembrá-los de que o amor é um presente que vem do céu. Somente trabalhando em direção ao céu, eles realmente descobrirão a infinitude do amor. Então aprende isso: o verdadeiro amor vem do céu, e vocês, para alcançarem esse amor, precisam ir em direção ao céu. O casal precisa ir em direção ao céu. O casal precisa dar as mãos um ao outro e ir em direção ao céu. Por isso, muito bonito quando o casal vem junto na missa. Muito bonito. É muito bonito quando vocês vêm juntos na missa, com os filhos. Parabéns. Porque mostra que vocês estão buscando o céu. É muito bonito quando um casal, então, junto dentro de casa, pega o tercinho e vão rezar junto o terço dentro de casa, como marido e mulher. Vamos rezar junto, marido e mulher, nós juntos buscando o céu. É muito bonito quando marido e mulher leem a Bíblia juntos, buscam a Deus juntos. Por quê? Sabem que não é no outro que está a felicidade completa, mas em Deus. Mulher, você não é suficiente para me fazer feliz. Agora, o que muita gente faz? Minha mulher não é suficiente para me fazer feliz, eu vou buscar outra. Olha o erro. Minha mulher não é suficiente para me fazer feliz,
ela é chata, ela tá gorda, ela tá isso. Eu vou para pornografia, se lasca na pornografia, achando que a pornografia vai fazer ele feliz, achando que o adultério vai fazer ele feliz, e ele se afunda mais. Olha o erro. Minha mulher não me faz feliz, eu vou para a cachaça, porque a cachaça me faz feliz. Não, não faz. A mulher é a mesma coisa, tem tantas fugas. Quantas mulheres como fuga vai viver a vida agora de compras, de gastar dinheiro, de comprar roupa, de shopping e de isso e daquilo, achando que tudo aquilo, agora ficando bonita, maquiada, cheirosa, vai satisfazer seu coração. De repente outro homem está te olhando, você gosta daquilo, você gosta, olha, ele me deseja, meu marido não me deseja mais, e você está dizendo, meu marido é um cachaceiro, meu marido é um homem que não me dá valor, eu acho que eu estou precisando de alguém de fora para me fazer feliz. Olha o erro. Não, o alguém, de fato, uma coisa é certa, você precisa de alguém de fora para te fazer feliz, mas esse alguém de fora é alguém que vem do alto, Deus. Sem Deus, teu casamento vai falir. Teu casamento já é falido. Sem Deus você não tem como. Se você acha que o outro é a fonte da tua felicidade, você vai viver uma eterna cobrança. É um cobrando o outro. Você não fez isso, você não fez aquilo, aí você me tratou assim, você não me tratou assim. É uma eterna cobrança, porque você não aprendeu que o outro não pode te fazer feliz. O amor que você busca vem do alto. Claro, o outro tem que te amar, e o ideal é que ele te ame com o amor de Deus, e aí sim você experimenta um amor de Deus. Mas mesmo que ele te ame com o amor de Deus, então pronto, é o amor de Deus que você está experimentando. Não é só o amor humano. O amor humano não é capaz. Está entendendo, sim ou não? Vai entendendo essa pregação para sofrer menos. Se não quiser entender, vai continuar sofrendo. Você se lembra quando o nosso Senhor deu pão em Cafarnaum? Mais tarde ele falou aos que receberam o pão sobre a Eucaristia, o pão da vida eterna, seu próprio ser. Ele estava usando o pão como uma isca para que se interessassem pelo pão da vida, a Eucaristia. Da mesma forma, o amor humano que Deus nos dá é uma isca, um apelo divino para que possamos buscar a chama que é Deus. Então veja, Deus colocou em nós um amor humano para que a gente buscasse um amor divino, é só uma isca. O amor que nos sacia é o amor de Deus. Quando o casamento se torna monótono, não é que se atingiu o fundo do poço. Então, quantos casamentos se tornaram chatos, monótonos? Tem casamento aí que está chato. Tem casamento aí que não tem alegria. Tem casamento aí que está uma chatice. O que se atingiu, veja, Fontonchin diz, quando o seu casamento está monótono, não é que você atingiu o fundo do poço, o que você atingiu foi o fundo do seu ego. Olha que forte isso. Se o seu casamento está chato, é porque você é muito egoísta. Você e seu marido são dois egoístas. Por isso o teu casamento está chato. Está entendendo ou não? Vai aguentando as verdades de hoje. Se o teu casamento está no monótono, talvez não é o fundo do poço. Talvez é porque vocês chegaram no fundo do ego de vocês. Porque cada um só pensa em si mesmo. Ninguém pensa um no outro. A mulher deveria pensar no marido, o marido deveria pensar na mulher. Então olha como deveria ser o jogo. A mulher cuidando do marido e o marido cuidando da mulher. Mas como é que vocês estão fazendo? Cada um cuida do seu. Cada um cuida do seu. Então são dois divididos. A primeira briga é no dinheiro. O dinheiro é meu, o dinheiro é... Hoje em dia ninguém mais quer que um toque no dinheiro do outro. Eu não entendo um negócio desse não. Casou. O dinheiro do marido é dinheiro da mulher, o dinheiro da mulher é dinheiro do marido. Mas não,
E vai tocar nesse assunto, em muitos casamentos acaba. Acaba. O dinheiro é meu, eu trabalhei. Começa por aí, viu? Começa por aí. Quando toca no bolso, quando toca no dinheiro. E agora também, e ainda mais nos dias de hoje, onde as mulheres, claro, não estou demonizando isso, que trabalham, mas existe aquele espírito de que uma mulher, eu não quero depender do meu marido, e o marido, muitos também acharam que foi bom, e é uma bagunça. Mas o que eu estou criticando aqui não é a mulher trabalhar, o que eu estou criticando aqui é a divisão que há. A divisão. É cada um pensando em si mesmo. Cada um pensando em si mesmo, é o ego. Então o seu casamento está chato, o seu casamento está monótono. Há um abismo de diferença entre essas duas coisas. A pessoa não atingiu o fundo da sua alma, mas atingiu o fundo do seu instinto. Essas provações são contatos com a realidade que Deus envia a cada vida. Se a vida continuasse como um sonho, sem nenhum choque de desilusão, quem alcançaria a felicidade perfeita? Então tudo isso é um choque que acontece às vezes no seu casamento. Quem iria querer Deus? A maioria dos homens se acomodaria na mediocridade, sem esse impulso para o amor perfeito. Vemos que a vida é apenas uma ponte para a eternidade. A crise do vazio é causada pelo encontro de um ideal fantasioso, como realidade do amor, como o ego o sente, e o amor como ele realmente é. Olha que lindo isso, a crise do vazio é causada pelo encontro de um ideal fantasioso. Você criou várias fantasias do que é um casamento. Você criou várias fantasias do que é uma relação a dois. Você imaginou uma relação perfeita que não tem problema nunca. E você viu que na prática não é assim. Olha para quem está do seu lado. Meu filho, acorda. Diga, esse não é um mundo real. Essa sensação desconfortável não é exclusiva do casamento. Acontece na vida espiritual também. Sacerdotes, irmãos, freiras e contemplativos, todos passam por essa crise. Interessante, não é só os casados que passam pela crise da monotonia. Quem passa pela crise de uma coisa chata na vida, ficou tudo monótono, também são padres, freiras, contemplativos. Por quê? A oração vai se tornando secas, as orações vão se tornando formais. Existe o perigo de nos acostumarmos a tocar o pão da vida, nos acostumamos a pegar na Eucaristia, nos acostumamos a comungar. Parece que não estamos tocando no pão da vida, parece que não estamos tocando em Jesus, parece que às vezes não estamos diante de Jesus. Porque tem gente conversando, tem gente que nem está olhando para Jesus. Olha aí, parece que a gente perde a noção. Um padre com 40 anos de sacerdócio não tem a mesma emoção ao rezar a missa que tinha na sua primeira missa. E talvez não tenha o mesmo êxtase em visitar os enfermos que tinha na primeira visita que fez a um doente. A freira que está ensinando crianças por 30 anos tem que se esforçar com oração extra para perceber que todos aqueles jovens foram colocados diante dela como encargos de Deus Todo-Poderoso. A meditação se torna difícil para todos nós. A ação de graças tende a ser mais curta depois da missa. Também temos nossos problemas, é um problema de amor. Como posso amar melhor?
Como posso orar melhor? Como posso estabelecer maior união com Deus? A resposta é por meio de sacrifício. O verdadeiro amor, ele tem sacrifício. Então não é toda hora que eu vou celebrar a missa em êxtase, não é toda hora que você vai amar no seu casamento em êxtase, não é toda hora que você vai rezar em êxtase. Tem horas que a gente tem que partir para o sacrifício. E o sacrifício é amor. Tem horas que a gente reza em sacrifício. Tem horas que a gente amar é um sacrifício. Voltemos a examinar o desenvolvimento da vida amorosa no casamento. Mas vamos deixar os padres e as freiras para lá. Hoje o problema é do casamento. Dizemos que, assim como na vida espiritual, existe uma noite escura da alma. No casamento existe a noite escura do corpo. Assim como a noite escura da alma precisa de considerável purificação por meio da renúncia, a fim de alcançar percepções mais profundas do amor, o mesmo acontece com o casamento. Sempre que há descontentamento, Deus está agitando as águas da alma. Ele está nos lembrando que o amor perfeito pelo qual ansiamos não está aqui. Estamos tão somente no caminho para encontrá-lo. Assim como uma mãe lança seus filhotes para fora do ninho para que aprendam a voar, Deus, nestes momentos de provação, dá asas aos nossos pés de barro. A segura na vida espiritual ou conjugal pode servir, dependendo de como a usamos, para salvação ou condenação. Então, muitas vezes o teu casamento vai passar por securas. Isso acontece também na vida espiritual. A gente passa por um momento de secura, a gente passa um momento de aridez, onde a gente já não sente como a gente sentia antes. E às vezes isso acontece dentro do casamento. Teu casamento fica árido, teu casamento fica seco, o seu casamento fica sem sal, sem açúcar, sem sabor. E às vezes fica até azedo, como um café requentado. Quem já passou por crise no casamento? Crise forte. Quem nunca passou? Agora, isso serve para a sua salvação ou para a sua condenação? Quem souber se utilizar disso pode ajudar a salvação. Quem não souber se utilizar disso pode servir para a condenação. É através da crise que muita gente se salva, é através da crise que muita gente se perde. Por exemplo, é na hora da crise que muitos abandonam o casamento e vai para o adultério, condenação. É na hora da crise que muitos dão a volta por cima e se amam mais do que antes, encontram Deus e o casamento vai para frente como nunca foi. Salvação. Existem dois tipos de secura. Há aquela que corrompe, que é a secura do amor sem Deus, e a que faz amadurecer, quando se passa pelo fogo e o calor do sacrifício. Então tem aquela secura que não é boa, aquela secura onde você peca, você está numa vida de pecado, você está afastado de Deus, e é por isso que você está numa secura espiritual, porque você está longe de Deus, você está no pecado, então essa secura não é boa. Agora existe uma secura que é a provação, que é o fogo, que é o sacrifício. Essa secura é maravilhosa. Nos momentos de tédio, nessa crise do vazio, a ideia de eternidade precisa ser reintroduzida. Nos dias de romance, a ênfase estava na durabilidade do ego no amor. Então, quando você estava no romance, muitas vezes você só estava pensando em si mesmo. A mulher pensando em si mesma, você é a pessoa mais, você é a mulher mais feliz do mundo. Eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou fazer aquilo outro. E você tinha pensamentos e você tinha sonhos, mas muitas vezes egoístas.
Nos dias de romance, a ênfase eterna estava na durabilidade do ego no amor. Na crise do vazio e da monotonia, o elemento eterno é Deus, não o ego. Então às vezes é bom a gente passar pela secura no casamento, para que você entenda que é Deus a fonte desse casamento. Então Deus permite que muitas vezes esse casamento se torne árido. Deus permite que muitas vezes esse casamento se torne seco. Passe pela secura, passe pela aridez, para que vocês entendam que não é um e nem o outro que vai trazer a felicidade e a verdadeira alegria para esse casamento, para que esse casal comece a buscar Deus. O amor agora diz: eu sempre te amarei, pois você é adorável por toda a eternidade pelo amor de Deus. O amor que começou com prazer e autossatisfação transforma-se em amor por Deus. Eu amo minha mulher por amor a Deus. Eu amo meu marido por amor a Deus. Olha, muda tudo. Amar por amor a Deus. A outra pessoa torna-se menos a condição necessária da paixão e mais o parceiro da alma. Ah, que coisa linda! Quando você começa a entender que o corpo não é o mais importante. O mais importante dentro de um casamento é a alma. Portanto, não houve só união de corpo no dia do casamento, quando vocês fizeram a primeira relação sexual. No casamento há comunhão de alma, e às vezes no casamento tem até comunhão de corpo, mas não tem comunhão de alma. Então tem gente que até faz sexo no casamento, mas a alma está distante. A mulher não sabe as dores do marido, o marido não sabe as dores da mulher. Fazem sexo, mas não tem diálogo. Fazem sexo, mas não conversam, não tem intimidade, não se confiam, não confiam um no outro, não se conta nada um para o outro. A mulher conta mais para as amigas do que para o marido guarda para si mesmo ou conta para os amigos também, e um guardando segredo para o outro. Eu já fui, às vezes eu vejo casais que fala lá para sua mulher isso, e eu não, falar para ela isso não, tipo, tem medo. Mas como assim, não é tua mulher, não é teu marido, você está com medo de falar uma coisa tão simples? Não tem intimidade, parece que é alguém estranho. Estão divididos na alma. Está dividido na alma. Não são parceiros de alma. Nosso Senhor disse que a menos que a semente caia no chão e morra, não brotará para a vida. Nada renasce para uma vida superior sem a morte para uma inferior. O coração tem seus ciclos, assim como os planetas, e o movimento do coração é uma espiral ascendente, não um círculo girando. A crise do vazio precisa da sua purificação e de sua cruz. A cruz não é um obstáculo no caminho da felicidade, mas é uma escada pela qual se sobe até o céu do amor. Por que o teu casamento precisa passar pela cruz? Porque é só na cruz que você vai aprender o que é o verdadeiro amor. Enquanto você não passar pela cruz, você vai ter um amor egoísta. Enquanto você não passar pela cruz, você vai ter um amor medíocre. Por que Deus quer que o teu casamento passe pela cruz? Porque o casamento, a cruz vai ensinar o amor de verdade, e o amor de verdade é sacrifício. Ei, esse amor é o amor verdadeiro, minha gente. O amor de sacrifício, o amor onde eu me renuncio, onde eu faço um sacrifício para te alegrar, para te fazer feliz. Eu não estou nada afim de passear para esse lugar que você está falando, mas por amor a você eu faço um sacrifício. Nós vamos junto para te fazer feliz. Abdicar-se um pouquinho do seu gosto, do seu ego, para fazer o outro feliz.
Porque se no casamento ficar só, eu não gosto, eu não quero, eu não faço, o que eu não quero eu não faço, o que eu não gosto eu não faço, eu não vou para onde eu não quero, e então você só vai fazer a sua vontade, é isso que você está me dizendo. Casamento não é isso, casamento é sacrifício. Vai ter lugares que você vai estar, que você não queria estar, vai ter comida que você vai ter que comer, que você não queria comer, vai ter que visitar a família que você não queria visitar, vai ter que cuidar do doente que você não queria cuidar. Vai ter que ter sacrifício, vai ter que ter renúncia. Vai ter que cuidar da sogra que você não queria cuidar. Se você não matar o ego, se você não entender que o amor é sacrifício, você não entendeu o que é casamento. O que Paulo falou? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que casamento, o amor é sacrifício. Você se entrega, crucifica a tua carne, mata os desejos da sua carne, as tuas vontades, os teus egos. Você se sacrifica para se entregar para ela, para se entregar para ele. Será que você está se entregando para o seu marido? Será que você está se entregando para a sua esposa? Será que você está tendo esse amor de sacrifício, esse amor de renúncia de si mesmo? Ou você só pensa em você? E por isso que as brigas, as discussões, e ele grita de cá e você grita de lá, e os dois egos brigando, mas você, e é os dois egos em briga. Por que briga? Quando você briga com seu marido, é os dois egos brigando, é o teu ego e o ego dele, e ficam competindo, quem é o maior ego? E na verdade, se vocês pudessem ouvir a voz de Deus daria um grito de Deus: cala a boca, seus egoístas. Os dois têm que ficar quietos. Cuidado. Então veja que não há necessidade de sair correndo para um consultório na busca por analisar seu estado mental simplesmente porque você acha a vida monótona. E talvez o seu casamento está monótono e a primeira coisa que passa na tua cabeça: vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra. Calma lá. Intensifique seu amor a Deus. Comece a olhar para o outro como dom de Deus. Então a monotonia desaparecerá. Então veremos cada criatura humana banhada na beleza do amor de Deus. Começa a colocar amor de Deus aí. Começa a assumir a cruz. Começa a renunciar a si mesmo. Começa a renunciar às tuas vontades. Outro problema do casamento é quando ele se torna uma cruz. Um fardo penoso de carregar. A mulher chega a dizer: aquela cruz que está lá em casa, padre? Quantas vezes você já chamou teu marido de cruz? A tua mulher de cruz? Sabe quando você fala isso, sabe o que você está dizendo? Meu casamento é um fardo. Tem outras que dizem: aquela mala sem alça. Teu casamento é um fardo? Imagina eu que sou o padre, chegar na missa e sentir que a missa é um fardo. É um fardo pesado. Celebraria com mau gosto. Aqui devo dizer algo importante. O casamento às vezes se trata de suportar o pior. Ah, que coisa linda. Ah, que coisa linda. Por isso que eu gosto de Fulton Sheen. Ele é verdadeiro. Não fica com romancezinho e nem com psicologia barata.
Aí descubra o melhor do outro, e não sei o que, descubra o melhor de você mesmo, e fica com essas psicologia barata, essas autoajuda, esses coach que vai levar você a lugar nenhum. Eu aconselho você, vive, cuidado com esse povo, que fica iludindo você, só te frustra mais, e ainda gasta seu dinheiro, hein? Esse povo ainda carrega seu dinheiro, uma consulta é 800 conto. Aí a pessoa vai lá, aí ele fica jogando para você, não, a beleza em você, a beleza no seu marido, e fica só jogando confete. Olha que bonito, eu gosto disso aqui, ó. Eu não gosto dessas autoajuda não, que ajuda para nada, só ajuda a criar mais desilusão. Ó, eu gosto disso aqui, ó. O casamento se trata de suportar o pior. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal porque é a realidade. Olha para quem está do seu lado e diga: casamento é isso. Suportar o pior. Talvez seja você. Suponha que o marido ou a esposa se torne um inválido crônico ou desenvolva características antissociais. Vamos dizer que de repente o marido começa a ficar doente? Ou a mulher? Vamos dizer que o seu marido torne-se um bêbado. Não era, se tornou. Quantos casos? Claro, tem umas aí que já escolheu o homem bêbado. E acreditava assim, não, mas quando eu casar ele vai mudar. Vai mudar, ele bebeu foi mais. Pior besteira é quando você casa achando que o outro... presta atenção, se o outro vai mudar, que ele prove antes de casar, meu filho. Antes de casar, seja mais esperta. Ó, ele bebe. Então, se você quiser casar comigo, eu quero ver se você vai conseguir largar essa bebida. Porque essa bebida vai atrapalhar nosso casamento. E não é deixei uma semana de beber. Não. Ó, você é um beberrão. A gente vai ter que esperar mais uns 3 anos, um pouco de tempo aí, para ver se você consegue se libertar disso aí. Aí sim você prova que você vai ter capacidade para ser o pai dos meus filhos. Porque enquanto você bebe, você não está preparado para ser o pai dos meus filhos. Enquanto você fuma droga, você não está preparado para ser o pai dos meus filhos. E nem o meu esposo. Mas as mulheres iludidas, a emoção à flor da pele, ai, mas eu amo ele é um homem bom, trabalhador. O problema é que ele só bebe muito. O problema é que ele só usa drogas. Mas é um homem bom. E outra, padre, ele vai mudar. Ó, na minha experiência de padre, que não é muito ainda, mas o pouco de estrada que eu já corri, e se muda é uns 5%, eu estou sendo generoso. O que eu mais vejo é piora. Piora. Por isso eu digo, vai casar com alguém que ele prove antes que ele quer mudar. É um conselho que eu te dou. Se não quiser. E é por isso que a primeira pergunta que eu faço para uma mulher, já sabe, a primeira pergunta que eu faço para uma mulher que vem me reclamar do marido bêbado: quando tu casou com ele? Você já sabia? Aí ela diz assim: sim, eu já sabia. Ah, tá. Dá vontade de falar, sem comentários. Agora, isso é verdade. Tem homens que casaram, não bebiam uma gota de água, depois se tornaram bêbados, alcoólatras. A mulher quando casou, o homem quando casou com a mulher não tinha aquele problema, mas se tornou aquilo. Então se tornou um bêbado, se tornou cruel, te tratava com amorzinho. Você nunca viu uma atitude violenta. Casou, começou a ficar violento nas palavras, agora quer bater, agora fala palavras duras, às vezes até bate de verdade. Se tornou cruel, infiel, tirano, autoritário. O que devemos fazer? Devemos sempre considerar o outro. Gente, é claro que aqui vamos entender que está tudo dentro do limite, tá? Ainda eu quero que você entenda que Futonchim não está trazendo o caso
de um marido que bate e espanca a mulher, tá? Que isso aí já é caso de polícia. Aliás, aconselho a todos, todas, tá apanhando, é polícia. Isso aí não é caso nem para levar só para o padre. O padre vai te ajudar em algumas coisas, mas isso é caso de polícia. Uma pessoa que bate, e tem mulher que bate no marido também, viu? Não é só homem que bate em mulher, não. Tem mulher que bate no marido também. Os dois casos é caso de polícia. Então, isso aí não existe. Então, quando a gente está tratando aqui de um homem cruel, infiel, tirano, o Futoshi ainda não está chegando nesses graus extremos, tá? Que é claro, é outra realidade. O que devemos fazer? Devemos sempre considerar o outro como um dom de Deus. Às vezes, os dons de Deus são doces. Veja, às vezes, os dons de Deus são doces e às vezes são amargos. Se formos egoístas, iremos apenas nos livrar do outro. Por quê? Porque um outro é um fardo. Gente, preste atenção. Se você for um egoísta, o que o egoísta faz? Eu só fico do teu lado enquanto você é docinho, enquanto você é bonzinho, enquanto você é boazinha. Então, enquanto você me satisfaz, enquanto você faz tudo o que eu quero, eu fico com você. Se você começar a ser um fardo para mim, tchau, tchau. Eu não quero. Por que muito casamento está acabando? Porque a pessoa não quer enfrentar uma dificuldade. Eu não. Então, mas você acha que os dons de Deus são sempre doces? Não, tem dons de Deus que são amargos. Se somos cristãos, assumimos o fardo como algo vindo da mão do próprio Deus. Como disse São Paulo, ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Sim, se na vida aí do casamento, um ou outro começa a dar trabalho, eis a hora de você carregar teu fardo. Claro, eu repito, eu não estou falando de coisas gravíssimas, que tem que haver outras intervenções. Mas eu estou falando de coisas que são desagradáveis e que dá para suportar. Se alguém disser, não estava nos planos de Deus que alguém viesse sob tais dificuldades, minha resposta seria categórica. Olha, Futoshi, estava sim. Diga comigo bem alto, como se você estivesse reclamando, vai. Diga comigo, não estava nos planos de Deus. Não estava nos planos de Deus, Padre. Que eu vivesse sob tais dificuldades. No meu casamento. Estava assim. Nosso Senhor disse, se alguém quiser seguir meu caminho, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O homem que tentar salvar sua vida perderá, e o homem que perder a sua vida por minha causa irá protegê-la. Todos nós gostaríamos de ter cruzes feitas sob medida. Estamos dispostos a assumir a mortificação e a renúncia que escolhemos. Então, quando a gente escolhe a renúncia, beleza, mas quando é Deus quem as escolhe, dizemos, não posso levar essa cruz. A doença para um indivíduo é a mesma coisa que a infelicidade para um casamento. Uma prova estabelecida por Deus para aperfeiçoá-los espiritualmente. Sem certos dons amargos de Deus, muitas de nossas capacidades espirituais não se desenvolveriam. Futoshi está dizendo assim, olha, no casamento você vai às vezes se deparar com a cruz. Então, em certo sentido, você não está errado em dizer, a minha cruz está lá em casa. Talvez sim. Porque ele tem uma certa dificuldade, talvez seja bebida, talvez seja sei lá o quê. E agora, você vai abandonar? Porque agora ficou difícil, agora tem que abandonar? Se fosse assim, minha gente, quando Jesus falou de casamento, Jesus teria dito, olha gente, até a morte o separe. A não ser
que ele começa a ser uma cruz para você. A não ser que você queira diferente. Quando Jesus fala que é para ir até a morte, será que ele não sabia que ia acontecer problema no teu casamento? Será que ele não sabia? Sabia. Ele sabia que ia dar briga. Ele sabia que ia dar problema. Mas ele sabia que os problemas dentro do casamento era o que ia ajudar você a se purificar e a se santificar. Sabe o que é bonito na relação? O que eu mais gosto de ver é quando acabou de casar, porque saiu da vida de solteiro, acabou de casar. O mais bonito é a luta dos egos. Eles, logo no começo do casamento, começa a ter a luta dos egos. E aí começam a já se frustrar. E o mais bonito é você poder falar para um e falar para o outro: tá vendo? Deus está ensinando que vocês agora têm que viver, têm que abaixar esses egos. Todas as cruzes e lutas e dificuldades vai ser para vocês se aperfeiçoarem. E que, gente, como é bonito, o casamento dá para vocês se aperfeiçoarem demais. O casamento dá para você ser santo. Então, a mulher ajuda o marido a ser santo e o marido ajuda a mulher a ser santa. E como é que o marido ajuda você a ser santa? Com o pior dele. É o pior dele que te santifica, não é o melhor. Está entendendo ou não? É o pior. Se ele não tivesse o pior, talvez você não teria a oportunidade de se santificar tanto. São João da Cruz diz que quem mais nos santifica são aqueles que a gente menos gosta. Então esses são os que mais me santificam. Então, se o teu marido tem defeitos que te incomodam, então esses são os defeitos que mais te santificam. Se você suporta, se você aprende a suportar tudo isso, você vai crescendo em santidade. Então as dificuldades são importantes. Problema no casamento é importante também. Jesus sabia que você passaria por problemas. Tal casamento pode ser um martírio. Tem gente que já está: o meu casamento é um martírio diário. É um sangramento total. Mas não estará roubando a honra da sua própria vida ou a paz de sua alma. A aceitação de tais provações no casamento não é uma sentença de morte, como alguns acreditam. O soldado não é condenado à morte porque fez um juramento ao seu país, mas está pronto para enfrentar a morte em vez de perder a honra. Um matrimônio infeliz não é uma condenação à infelicidade, mas uma nobre cruz na qual alguém mantém diariamente a firme resolução de não quebrar o voto feito ao Deus vivo. E aqui tem algo muito importante. Você aceita essa cruz. E você não renuncia ao fardo, porque você não quer quebrar um voto que você fez. Mais do que para ele e para ela, você fez um voto a Deus. E você é capaz de ir a todas as consequências para não quebrar esse voto. Está entendendo, sim ou não? Ei, a mesma coisa comigo. Eu não me tornei padre por 10 anos, então não é uma profissão onde eu vou ser padre por 10 anos, não, é padre por toda a vida. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, eterno. Então, quando chegar as minhas primeiras dificuldades, abandonarei o sacerdócio? Quantos abandonam? Muitos. E quais são as alegações? Ninguém me compreendeu. Ai, tadinho, né? Ninguém te compreendeu, agora você fugiu. E tantos são os motivos. Então, na minha primeira dificuldade, eu vou deixar de ser padre? Mas não só na primeira, na segunda eu vou deixar de ser padre? E na 10ª dificuldade eu vou deixar de ser padre? E na 100ª dificuldade eu vou deixar de ser padre?
Vai vir dificuldade todo dia, toda hora, e eu não posso passar pela minha cabeça, eu acho que é melhor eu viver outra vida. Não, porque eu fiz uma promessa não para um homem, eu fiz uma promessa para o Altíssimo, eu fiz uma promessa para Deus que eu seria fiel. Então por que você fica com essa cruz e não larga ela? Porque você fez uma promessa para Deus. Simples assim. Simples assim. Agora, quando a pessoa não entende isso, ela rompe por qualquer coisa. E tem casal rompendo o casamento porque um quer assistir um canal, o outro quer assistir outro. E aí, por qualquer motivo, hoje se abandona um compromisso feito com Deus. E com Deus as coisas não funcionam assim. Problema no casamento vai ter. E que bom que tem. Isso é para aperfeiçoar o amor. Isso é para santificar mais. Amém? Vocês estão entendendo ou não? Tão pensativo hoje. Se é nobre ser ferido pelo país que amamos, não seria mais nobre ser ferido por Deus? E aqui está este versículo tão importante da Escritura, sobre o qual poucos meditam. O marido incrédulo é santificado pela esposa crente, e a esposa incrédula é santificada pelo marido crente. 1 Coríntios 7,14. Você talvez é a mulher que é a crente da sua casa, você é a mulher que tem fé dentro da tua casa, você precisa acreditar que a tua fé santifica teu marido. E se é o contrário, o marido fiel santifica a mulher infiel. Porque você tem que continuar sendo fiel a Deus, você tem que continuar sendo fiel a Deus, porque talvez vai acontecer, isso é um grande problema, um ou outro desvia, e é você que vai ter que chamar. E não só chamar, vamos para a igreja, não, é com exemplo, é com oração, é com sacrifício, é com jejum, é com lágrimas. Quantas mulheres... E aí, gente, vamos falar coisas boas, né? Quantas mulheres resgataram seus maridos do adultério, com o joelho no chão? Quantas mulheres resgataram seu marido da pornografia, com o joelho no chão? E homens, não é só mulher não que resgata marido, quantos homens resgataram mulheres perdidas? Com oração, com exemplo, com amor, aceitando a sua cruz. É fácil não, mas é tua cruz. O casamento só é desfeito se a união foi falsa. Por isso que a igreja tem o famoso nulidade matrimonial. O que é nulidade matrimonial? É um casamento falso, é um casamento que nunca existiu. Então vamos dizer que você casou e quem mandou você casar, você não amava o rapaz, quem mandou você casar foi teu pai e tua mãe. E por medo, por obrigação você casou. Aí a igreja vai entender que esse casamento é falso, porque a primeira pergunta é de livre e espontânea vontade que você está aqui? A mulher disse sim, mas era mentira. Vai dizer não para ver, naquela época. Então é o casamento falso. Então esse casamento, não é que ele é desfeito, ele nunca existiu. Aí vamos dizer que você vai casar com alguém que já estava te adulterando não, já estava te traindo. Então você você veio no noivado, tudo bonitinho, e você achando que está casando com um homem fiel, ou com uma mulher fiel, e de repente já estava muitas traições, você não sabia. Depois você descobre, casamento é nulo, é falso, você casou com alguém que te enganou. Ou então vamos dizer que você é uma pessoa que sempre quis ter filhos, você casa para isso, você casou para ser mãe, você casou para ser pai, isso é muito importante para você, e a outra pessoa sabia que não podia, nunca te falou, te enganou. A igreja entende que essas coisas, tudo que é enganação antes, sabe? Mentira, enganação, pressão, medo, isso pode ser considerado um casamento nulo, falso. Está entendendo?
Agora, porque teu marido bebe, é falso esse casamento? O que está acontecendo aí? Ele está cedendo a um vício. Não é um casamento falso. A mulher vai ter que rezar muito, fazer muita penitência para tirar o marido. Pela oração, pela penitência, pelo amor desse negócio. Ah, meu marido vive na pornografia. Isso é um casamento falso? Não. Então não é todo problema, não é qualquer probleminha de casamento que agora vamos pensar em desfazer. Casamento é coisa séria. O pacto é com Deus. Até que a morte separe. Você que está ouvindo essa pregação hoje, agora é importante dizer, cada caso é um caso. Eu estou falando aqui, claro, dando conselhos para casos aceitáveis. Repito, se a mulher falasse assim, eu apanho todo dia do meu marido, então essa é a minha cruz, Frei. Não, você não está entendendo minha pregação. Essa não é uma cruz que você deve carregar. Essa é uma cruz que você tem que logo chamar a polícia e você tem que sair dessa situação. Está vendo a diferença? Mas por que você, no caso dessa mulher, você pode pedir para que ela se separe desse homem? Porque esse homem vai matá-la. Ou essa mulher vai matá-lo. É diferente, é um caso que está no extremo. Agora eu estou falando de falhas humanas, de pecados humanos, que dá para... Você vai ter que assumir sua cruz. Para você se santificar, salvar ele, salvar ela. Veja, a mulher santifica o marido. Diga comigo, a mulher santifica o marido. A mulher crente santifica o marido. O marido crente santifica a mulher. Você precisa acreditar nisso. Em outras palavras, os méritos, as orações, os sofrimentos, a paciência, a mansidão de um serve para o outro. Então, se você for palavras amorosas, palavras de Deus, se você usar as suas orações, sofrimentos, paciência, mansidão, você vai convertendo o outro de pouco a pouco, santificando o outro de pouco a pouco. Se o outro que é alcoólatra estivesse doente, você cuidaria dele? Suponha que tivesse tuberculose ou um ataque cardíaco, você o deixaria? Se tiver um ataque cardíaco moral, deve ser abandonado? Por ataque cardíaco moral, eu quero dizer culpado de qualquer um dos pecados que tornam o casamento difícil. Então, às vezes, o teu marido vai cair num pecado que torna o casamento difícil. Às vezes, a mulher vai cair num pecado que torna um casamento difícil. E aí, vai abandonar porque ele caiu num pecado? É assim. Caiu no pecado, abandona. Então é como se você dissesse assim, ó, eu estou casando com você, você nunca pode pecar. É isso que você está querendo dizer. Isso não existe no contrato do matrimônio. Então você está dizendo, ó, você nunca pode pecar. Então você está casando com um santo. Eis a tua ilusão, achar que você casou com um santo, que nunca vai pecar na vida. Teu marido tem muitos pecados, alguns que você sabe e alguns que você não sabe. A tua mulher tem muitos pecados, muitos que você sabe e muitos que você nunca viu e nunca vai saber. Todo mundo tem pecado. Tem pecado que você sabe disso. Tem pecado que você fez que você nunca contou para o seu marido. Aliás, tem pecado que não precisa nem contar mesmo. Só no confessionário. Mas você não é santa. E ele também não é santo. Então, por causa de um pecado, vou abandonar? Se existe algo como a transfusão de sangue de uma pessoa saudável da sociedade para uma pessoa fraca, por que não pode haver transferência de santificação? Então, olha o que São Futonjin está dizendo. Na vida espiritual, há transferência de santificação. Agora eu repito. Se você pode, não pensa assim, ó. Eu vou casar então, meu namorado, meu noivo bebe porque ele vai mudar. Eu vou transferir santidade para ele. Não, aí você pode escolher melhor.
Agora, diferente quando você casa com a pessoa que não bebe, que é uma pessoa direita, você já analisou tudo. Só que dentro do casamento, ela vai se perdendo. Com os amigos, as falsas amizades, ela vai se perdendo. E agora, o que você tem que fazer? Transferência de santidade. Entenderam? Mas ele é muito pecador. Então, quanto mais pecador ele é, mais santa você tem que ser. Uma esposa pode redimir o seu marido e o marido pode redimir a esposa. Então tem marido que vai chegar no céu e Jesus vai olhar para ele: tu foi sem vergonha, tu só vai entrar no céu porque tua mulher te salvou. Teu marido vai te dar um beijo lá no céu e falou: mulher, quer dizer que você fazia jejum para mim, você rezava rosário na madrugada para mim? Tem gente que vai entrar no céu porque a mulher redimiu o marido. Tem marido que vai entrar no céu porque o marido redimiu a mulher redimiu o marido. Existe uma comunicação espiritual que não envolve satisfação romântica, mas os retornos são eternos. Muitos maridos e mulheres, após infidelidades e excessos, se encontrarão salvos no dia do julgamento, pois o parceiro foi fiel. O parceiro fiel nunca deixou de derramar orações por sua salvação. Está entendendo? Nunca deixe de rezar pelo teu marido, nunca deixe de rezar pela sua esposa. Você está vendo que teu marido está caindo num pecado? Chegou a hora de você rezar. Muito. E olha, não é só palavras, porque às vezes as palavras não convertem. O que mais converte é oração e exemplo. Isso é o que converte. Falar, às vezes não ajuda. Para terminar, deixe-me contar uma história que ilustra isso. Tempos atrás, uma bondosa moça católica casou-se com um médico incrédulo em Paris. O nome dele era Félix. E ele prometeu respeitar a fé de seu matrimônio, mas imediatamente após o casamento tentou quebrar a promessa. Além de exercer a medicina, tornou-se editor de um jornal anticlerical e ateu em Paris. Olha aí. Prometeu respeitar, depois sua esposa reagiu e decidiu que estudaria a própria fé. Ela construiu uma biblioteca de apologética e ele construiu uma biblioteca ateísta na mesma casa. Olha isso. Em maio de 1905, quando estava morrendo, ela disse ao marido: Félix, quando eu morrer, você se tornará católico e padre dominicano. Ele disse: Elizabeth, você conhece meus sentimentos. Jurei ódio à igreja e a Deus. Viverei nesse ódio e vou morrer nele. Ela repetiu suas palavras e faleceu. Tempos depois, mexendo nos papéis dela, ele descobriu um documento datado de 1905. Nele ela pedia a Deus Todo-Poderoso que lhe enviasse sofrimentos suficientes para comprar a alma dele. Olha que esposa linda. Eu quero sofrimentos para comprar a alma do meu marido. Esse deve ser o desejo de uma mulher. Eu não desistirei deste homem, colocarei ele no céu. Porque é isso que está em jogo. Não é porque se você só olhar assim: ele não me fez feliz, ele não está me fazendo feliz. Não, o casamento, um tem que falar assim para o outro: eu vou te colocar no céu e você me coloque no céu. Então, se uma mulher vê o marido se perder como essa estava vendo, ela vai fazer de tudo para comprar a alma dele. E o que de melhor eu posso oferecer para Deus para comprar a alma de um homem? Sofrimentos. Ela pediu sofrimentos. Então ela escreveu: no dia que eu morrer, terei pago o preço. Ele terá sido comprado e pago. Maior amor uma mulher não podia demonstrar do que dar a vida pelo seu marido. Eu tenho que dizer, encontro por aí mulheres guerreiras, que o marido é alcoólatra, e você nunca ouve da boca dela
eu vou me separar, eu vou desistir. Ela acredita que esse homem um dia vai ser salvo. Não é que ela concorda. Algumas pessoas vão dizer, mas você é besta, sai disso. Esse é o pensamento do mundo, você é besta. Não, ela encarou o marido como uma missão, a missão de colocar esse homem no céu. Ela não vai desistir dele. Quem pensa só em si, desiste logo. Ele descartou aquilo, ele leu aquilo, mas descartou como as fantasias de uma mulher piedosa, embora amasse sua esposa. Para escrever sua dor, fez uma viagem ao sul da França. Ele parou em frente a uma igreja que sua esposa havia visitado durante a lua de mel. A igreja parecia falar com ele, dizendo: vá para Lourdes. Ele foi para Lourdes, mas como um descrente absoluto. Ele havia escrito um livro contra Lourdes. O homem já tinha escrito até livro contra Lourdes, provando que os milagres eram fraudes, eram superstições. Mas diante da gruta de Nossa Senhora em Lourdes, ele recebeu o dom da fé. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Um homem ateu, a sua esposa morreu, e depois de a sua esposa morta, o homem está encontrando a fé diante da gruta de Lourdes. Sabe o que isso mostra para você? Que existem milagres que você não vai conseguir enxergar. Essa mulher morre sem ver um milagre. Ou melhor, ela viu, mas ela viu do céu que seu esposo se converteu, que seu esposo recebeu a fé. Eu sei, todo mundo gostaria de ver o esposo mudando em vida, a mulher se transformando em vida, o filho se transformando em vida, mas tem vezes que não vai ser assim. Tem vezes que você não vai conseguir ver o milagre. Uns conseguirão ver o milagre. E mulheres que o marido era desorientado, de repente está com o marido dentro da igreja, e o filho desorientado, de repente está com o filho dentro da igreja. Mas tem horas que você não vai ver um milagre, mas isso não significa que o milagre não vai acontecer. O que acontece é que você não verá, mas ele acontecerá, porque nenhum sacrifício seu é em vão, nenhuma lágrima sua é em vão. Aquele homem recebeu o dom da fé tão completamente que nunca teve que passar pelo processo de dizer: bem, agora que creio, como vou responder a essa ou aquela dificuldade? Ele viu o erro e a estupidez de tudo que acreditava. Ele começou a ver que ele era um estúpido de uma hora para outra. Isso é um pouco da pregação que a gente viu da invasão divina. O que aconteceu aqui? Ele recebeu uma graça que veio de fora, como aquela de Paulo. Por que você me persegue, Paulo? A mesma coisa está acontecendo aqui. Ele cai do cavalo, o homem cai do cavalo. Então às vezes teu marido está numa vida de perdida, às vezes tua mulher está numa vida perdida. E se ela cair do cavalo quando ela menos espera, por causa da tua oração e do teu sacrifício? Então o tempo passou. Em 1924 fiz meu retiro no mosteiro dominicano da Bélgica, 4 vezes ao dia e ainda 45 minutos por dia. Fazia meu retiro sob direção espiritual do padre, um sacerdote dominicano. Foi ele quem me contou sua própria história. Dificilmente você teria a chance de fazer um retiro sob a orientação de um padre que a todo instante fala do que dizia a esposa. Um padre dominicano. Mas a moral da história é que o amor não está completo e totalmente aqui, está em Deus. E ao amar a Deus, salvamos o outro. Quando você ama a Deus, você salva o outro. Seja uma má esposa ou um mau marido, pois uma vez casados, os dois são uma só carne. E você, por ser uma só carne, terá que prestar contas dele. E ele terá que prestar contas dela. Eu só vou prestar contas de mim mesmo, claro, e dos meus encargos como padre. Eu também tenho filhos. Agora quem é casado, se aparecer cortado no meio,
você tem essa missão. A missão de colocar ele no céu. Aí talvez você diga, mas está difícil, padre, eu sozinha não dou conta. Então conte com a graça de Deus. E cuidado, porque às vezes você acha que só porque você está na igreja você já está no céu. Às vezes você está mais perdido do que ele. Eu conheço pessoas que acham que está na igreja, reza novena, reza terço, reza rosário. Eu estou salvo e meu marido está perdido. E às vezes eu vejo que o marido é muito melhor do que a mulher que está dentro da igreja o tempo todo. Porque a mulher está dentro da igreja, mas é fofoqueira, linguaruda, briga com todo mundo. E outras coisas mais. E eu conheço maridos que não têm um vício. Não estou dizendo que ele está certo, ele não vem para a igreja, mas não tem um vício, trabalhador, e a mulher todo dia aqui, fofoqueira, linguaruda, briga com todo mundo, não perdoa, ranzinza. Cuidado também, para não achar que só porque está na igreja está salva e o outro está perdido. Às vezes os dois estão perdidos. Ele não vem para a igreja e tu tá e não aprende direito a palavra de Deus. E por isso que não vê fruto dentro de casa. Porque o evangelho que você leva é falso. O evangelho que você leva não é verdadeiro. Quantas vezes eu atendi o casal, a mulher reclamando do marido, eu falo, chama teu marido aqui, eu quero ver ele também. Aí quando o marido começa a falar, eu falo, não, o problema não é teu marido não, filho, o problema é tu. Por isso que casar é bom ouvir os dois. Esse negócio de ouvir um só não dá certo não. Tem que ouvir os dois lados da moeda. E é um conselho que eu dou, ajuda para casal, tem que ter os dois. Melhor coisa. Porque senão só um fala, sempre fala do seu lado, sempre fala do seu jeito. E sempre eu sou a vítima. O outro sempre está errado. Você está entendendo? Essa pregação foi importante. Problemas do casamento. Todo mundo tem. E é para ser superado. Talvez o teu casamento está cheio de problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Casou, não casou? Tua missão é enfrentar esses problemas? Agora é claro, precisa de ajuda, vai buscar ajuda. Vamos buscar ajuda, vai buscar o sacerdote, vai buscar ler sobre o assunto, vai buscar ouvir pregações como essa, vai buscar. Mas não vamos desistir. Não vamos desistir do casamento. O mundo está desistindo porque é egoísta. Então, aconteceu qualquer coisinha, tchau. Os cristãos não. Você tem uma missão maior do que você imaginava. Colocar o teu marido no céu, colocar a tua mulher no céu. Sacrifício, jejum, oração, exemplo, paciência, mansidão. Então não estou falando que é para chegar em casa igual uma fera, você tem que largar essa bebida hoje. Vou jogar tudo fora, essas porcarias aqui, e chega, ouvir a pregação do Frei lá, tem que jogar tudo fora isso aqui. Não é assim. É mansidão, é amor, é paciência, é sacrifício, é lágrima. Gente, quando acontecer, teu marido vai sentir nojo dessa cachaça. Sentir nojo de uma hora para outra, com muita oração, com muita paciência, e vai começar a restaurar teu casamento. E se não em vida, ao menos antes de ele morrer. O importante é que ele se converta antes de ele morrer. Você talvez não sabe o dia e a hora. Às vezes vai ser no leito de uma UTI. Às vezes vai ser no leito de um hospital. Às vezes a mulher vai morrer primeiro, o marido vai ficar e vai se converter só depois. A gente tem que acreditar. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus ajude todos os casais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém.